Oi gente, bem-vindos ao canal Arduino Brasil, eu sou a Ana e hoje vou estar trazendo para vocês o primeiro vídeo da série Eletronicamente Falando. Bom, o que é essa série? Essa série foi desenvolvida por mim, então os próximos vídeos que nela vão ser feitos por mim. Eu sou técnica em eletrônica pelo Instituto Federal de Mato Grosso, então quando eu assisto os vídeos de Arduino ou assisto qualquer outro tipo de vídeo, eu sempre gosto de entender os circuitos, ou quando principalmente eu vou desenvolver um projeto, eu gosto de entender o circuito, eu gosto de entender o que eu estou manipulando e como ele funciona. Então, basicamente, o que eu vou estar trazendo para vocês nessa série é a maneira eletrônica de como as coisas funcionam. O nosso primeiro vídeo vai ser sobre o Arduino, ele vai ser dividido em duas partes. Aqui eu tenho meu Arduino, ele está nessa casezinha de acrílico, né, com os parafusinhos, uma case que eu ganhei. Então, o nosso primeiro vídeo vai ser sobre o Arduino, eletronicamente falando. Por quê? Porque eu quero explicar para vocês os principais componentes que no Arduino estão, que o compõem esse circuito. Quero explicar para vocês como que eles funcionam dentro desse circuito, para que vocês entendam a fundo o que realmente vocês estão manipulando. Então, eu vou dividir em dois vídeos o assunto Arduino. Por quê? Porque o Arduino eu posso falar sobre os componentes que nele estão funcionando e para que serve cada porta. Então, no vídeo de hoje, eu vou estar explicando os componentes dele, como cada componente funciona. E no segundo vídeo eu vou estar falando para que serve cada porta, para que serve cada pontinho, que tipo de sensor eu posso estar utilizando, que tipo de alimentação eu posso estar utilizando, se eu alimentar num canto vai sair outro tipo de alimentação, como isso funciona, eu vou estar explicando no segundo vídeo. Nesse primeiro vídeo eu vou estar explicando para vocês o nosso circuito Arduino. Então, basicamente, gente, vamos lá. Basicamente o Arduino ele é composto por alguns componentes principais. Se vocês verem aqui na foto do lado, vão ver que o Arduino em si, ele tem muitos componentes eletrônicos, muitos resistores, muitos capacitores, mas esses componentes eles dão uma função complementar. Em si, o Arduino ele é constituído por alguns componentes que são componentes chaves, e são esses componentes que a gente vai trabalhar em cima. Bom, o Arduino, vamos começar pelo sistema de regulagem de tensão, que é o sistema mais importante. Ele ajuda no Arduino a manter o nosso Arduino seguro. Então, às vezes, a gente estava desenvolvendo um projeto e acontece um curto-circuito, então o Arduino ele protege. Por isso que a gente diz que o Arduino é um circuito muito protegido, que é difícil de queimar o Arduino porque ele é muito bem protegido. Isso acontece principalmente pelo nosso mini circuito de regulagem de tensão. Vamos começar falando das nossas alimentações do Arduino. Eu estou com o Arduino Uno, lembrando que isso aqui é válido para o Arduino Uno. Em outros Arduinos, outras plataformas que sejam semelhantes ao Arduino, as coisas podem ser um pouquinho diferentes, mas também não muito, porque o sistema de proteção basicamente é o mesmo. A diferença pode ser a complexidade. O Arduino, por exemplo, o original, que é o que eu tenho aqui, ele é muito mais complexo, muito mais completo do que outras plataformas, como por exemplo a Arduino, que a gente tem no nosso canal e que a gente já fez vídeos e que a gente ministra cursos com ela. Então, tipo assim, a complexibilidade é diferente, mas o circuito funciona basicamente no mesmo caminho, sempre buscando a proteção da placa. Tá. Temos aqui a alimentação, duas entradinhas, vocês vão ver na foto. Nós temos aqui o conector jack. Esse conector ele serve para a gente fazer uma alimentação externa do nosso Arduino. Então, caso a gente já tenha o projeto feito, desenvolvido, a gente vai estar alimentando ele com uma fonte ou até mesmo uma bateria de 9 volts. A gente utiliza o conector dele, tanto na fonte, tanto na bateria, e a gente já pode estar alimentando a nossa placa de maneira externa. O nosso outro alimentador, ele é um alimentador USB AB, que a gente chama. É o mesmo cabo de impressora, você pode estar utilizando o mesmo cabo de impressora para estar transferindo os dados para o seu Arduino. Ele tem a dupla função, a de alimentação e a de transferência de dados. Então, todas as vezes que você faz a programação, ele que vai ser o responsável, essa entrada que é responsável por receber as informações da sua programação e transmitir para o seu microcontrolador. Logo em seguida, a gente tem um fusível, esse carinha douradinho, ele é um fusível à base ele funciona à base de temperatura, então
ele trabalha junto com a nossa porta USB. Então, todas as vezes que a USB estiver tentando tá recebendo mais energia do que a placa aguenta, esse carinha vai esquentar e vai diminuir a quantidade de corrente que passa por ele. Então, vai estar protegendo os nossos outros componentes da nossa placa, evitando um curto-circuito. Bom, nesse pedacinho aí que eu tô mostrando para vocês na foto, nós temos 3 componentes, um em cima, um embaixo e uma fileirinha no meio. Esses 2 de cima, eles são varistores. Outra função também de proteção do Arduino, eles protegem contra cargas eletrostáticas, que os elétrons eles transitam rapidamente, quer dizer, muito rapidamente, entre o polo negativo e o positivo, e isso pode causar dano à nossa placa. Então nós temos 2, que é para os 2 sentidos da corrente, e eles fazem a proteção disso. No meio a gente tem um banquinho de capacitores, esses carinhas aí. Lembrando que todos esses pequenos componentes, os nomes deles são chamados SMDs, porque eles são componentes muito menores do que os outros normais, e eles são soldados na placa de maneira a minimizar o nosso circuito. Voltando para esse banco de capacitores, ele protege o nosso circuito de pequenos surtos de tensão. Eles vão dar aquela seguradinha básica na tensão, na corrente, obviamente, para evitar que nossos componentes, mais uma vez, entrem em curto e a nossa placa cause algum dano. Bom, esse é o cristal. Ele funciona, se você olhar em cima, está escrito 16 MHz, esse carinha grande, prateado, ele não é SMD. E ele também não tem polaridade, então a gente pode, se for soldar, a gente pode soldar de qualquer lado, que ele não tem polaridade. Ele funciona para manter um ritmo para o nosso Arduino. Então, basicamente, os nossos microcontroladores funcionam numa média de 16 MHz desse Arduino. Esse carinha, ele garante que o nosso circuito tenha exatamente isso, que não tenha mais que 16 MHz. Então, o cristal, ele gera uma senoide que depois é transformada para uma onda quadrada. Essa onda quadrada é uma onda de clock e vai ditar o ritmo para o nosso microcontrolador. Então, esse cara é responsável por dar a ideia de como o microcontrolador vai funcionar, tipo o ritmo dele. Ele trabalha com 2 capacitores, que os capacitores, como a gente sabe, eles são componentes que funcionam carregando e descarregando. Esse tempo de carga e descarga dele também pode ser utilizado como clock, porque com isso a gente pode estar somando no nosso circuito o tempo de carga e descarga dele, fazendo isso gerar um ritmo, que é justamente o que a gente está fazendo. Então, ele trabalha junto com esses 2 capacitores e esse resistor do meio, tudo de uma maneira para dar um ritmo para o nosso microcontrolador funcionar. A gente tem também um processador na nossa placa do Arduino, o processador Atmel. Ele funciona na entrada serial USB, ele vai transformar os impulsos elétricos que vão entrar em impulsos seriais, que vai ser o que o nosso microcontrolador vai ler. Então, esse cara é o responsável pela ponte para serial que acontece. Ele é a ponte da elétrica serial entre a nossa energia, que é proveniente do computador, da fonte de energia que você está gerando nessa porta serial USB, para o nosso microcontrolador. Então, esse cara faz essa ponte, essa combinação de transformação elétrico para serial. Bom, a gente tem 4 LEDs na nossa placa de Arduino, 4 LEDs SMDs. Temos dentre eles o que indica que o nosso Arduino está funcionando, está ligado ou desligado, né? Então, se ele acende, está ligado. O que está ligado diretamente à porta 13 do nosso Arduino Uno, que vai dizer que a gente usa geralmente para fazer o blink, né? Piscar o LED direto da placa, sem precisar de um circuito externo a ela, porque ele já vem com o resistor de proteção dele, já vem com o LED, então é só a gente mandar uma programação para a porta 13 de Digital Writing High e Low, que ele vai estar acendendo e vai estar apagando. Então, basicamente, a gente usa para blink. E temos o do RX e do TX. O RX é para recebendo informações, então se o Arduino está recebendo informações, esse LED pisca. E se ele está transferindo informações, transferindo dados, então esse LED do TX vai piscar. Ao redor deles, como todo circuito simples que todo mundo faz, temos resistores, que servem para que a nossa tensão de 5 volts não queime os nossos LEDs. Então, ao redor de todos os LEDs, vocês vão encontrar resistores de SMDs para proteção dos mesmos.
A gente tem também o nosso regulador de tensão. Esse cara, ele é responsável por manter o nosso circuito em 5 volts. Por isso nós temos um pino de 5 volts e não mais que isso no nosso Arduino. Então, quando a gente alimenta o Arduino, a gente pode alimentar ele de 7 a 20 volts. Mas isso não significa que toda essa energia vai ser passada para o restante do circuito. Esse cara vai ser o responsável por passar esses 5 para o nosso pino de 5 volts e o restante ele vai dissipar. Mas esse cara não trabalha sozinho, ele trabalha com esses dois que são capacitores. O modelo desses capacitores são dimensionados para esse tipo de regulador. Então nós temos esses dois capacitores que eles auxiliam o nosso regulador de tensão nessa filtragem de tensão para o nosso sistema. Atrás deles a gente tem um diodo. Esse diodo, o que é um diodo? O diodo ele é um componente eletrônico que ele existe polaridade. Então é um componente com polaridade. Isso significa que ele não vai conduzir se ele estiver invertido. Ou seja, ele dita um caminho para a corrente passar. Se ele estiver invertido ou se a fonte de energia que foi conectada por onde a corrente irá passar estiver com a polaridade invertida, ele não vai conduzir, então o seu circuito não vai funcionar. Então a função desse diodo é dar esse caminho. Se houver alguma fonte de energia que foi conectada de polaridade invertida, ele não vai funcionar e vai proteger o seu circuito de Arduino. Então, você vê que ele é ligado atrás do conector jack, justamente atrás da fonte externa, porque é justamente a fonte que pode ser uma fonte duvidosa. Então é conectado ali atrás, já para dar o caminho certo para a corrente, e essa corrente é chamada de VIN, que é um pino que a gente tem no nosso Arduino, e eu vou falar sobre ele no segundo vídeo, então vocês não percam o segundo vídeo que eu vou estar explicando para vocês todos os pinos, as funcionalidades e tudo mais. Na frente dos nossos capacitores, nós temos mais um regulador de tensão, só que esse agora tem a função de pegar os 5 volts, que o nosso circuito já está rodando graças ao nosso outro regulador de tensão, e transformar em 3.3. Então é por isso que a gente também tem um pino 3.3. É esse carinha que faz essa modificação, desce essa tensão para 3.3. A gente também tem um circuito de chaveamento que conta com um MOSFET e um amplificador, que nesse caso, desse circuito em específico, ele funciona como um comparador. O que esse circuito vai fazer? Ele vai comparar as energias. Então, todas as vezes que o seu Arduino estiver conectado com a energia do computador e uma energia externa, uma fonte externa, ele vai sempre escolher a energia da fonte externa, porque quando você planeja uma programação e planeja um projeto, você tem que pensar se a energia de 5 volts que sai do seu computador vai ser suficiente para sustentar o seu hardware externo. Se você for usar, por exemplo, um motor, você vai precisar de uma energia externa, porque o seu motor vai consumir muito mais energia. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso no segundo vídeo sobre os pinos. Então, você vai precisar de um pouquinho mais de energia para estar alimentando o seu motor. E para não sobrecarregar o seu sistema, você vai ter que usar uma fonte externa. Então, esse comparador vai fazer isso. Ele vai vai comparar entre a fonte que está sendo alimentada pelo computador e a fonte externa e vai escolher a externa, porque ela é uma fonte mais potente que vai ser capaz de sustentar tanto o Arduino quanto o seu hardware. Depois do comparador, a gente tem o nosso botão reset. Ele serve para quê? Todo circuito, todo sistema, ele precisa de um botão reset, precisa de um reset. Seja no nosso videogame, quando a gente trava o videogame, todo mundo aperta o reset. Quando o nosso computador trava, a gente desliga e liga o computador de novo. Então, se um elevador, por exemplo, trava, eles precisam reiniciar o sistema. O reset é exatamente isso. Porque o Arduino é o quê? É um sistema. Então, como todo sistema, ele também trava de vez em quando. Então, é necessário que tenhamos um botão em que resetamos a nossa programação. Ela não vai apagar a programação que já está salva no nosso Arduino. Ele só vai voltar do início. E com o nosso botão, a gente tem também resistores. Esses resistores a gente chama de pull-up na eletrônica. Ele tem a função de manter o nível lógico do nosso Arduino, do nosso botão, em alto. Isso vai garantir que todas as vezes que pressionarmos o botão, esse botão vai atuar dentro do nosso circuito e também vai garantir que não haja nenhum curto-circuito quando esse botão for pressionado. É mais uma proteção que o Arduino tem.
Temos também nossos pinos. Eu fico olhando aqui pra baixo, gente, porque o Arduino tá aqui embaixo, é pra eu me lembrar de todas as coisas que eu tenho que falar. Então, se vocês me verem olhando durante o vídeo o tempo todo, tipo, pra baixo, tava olhando o Arduino. Então, nós temos aqui os nossos pinos. Esses pinos vão fazer o quê? Eles vão tornar todo o nosso comando externo. Então, todas as vezes que a gente mandar uma programação para o Arduino, é através desses pinos que a gente vai conseguir mandar a nossa programação para fora. Então, eles são os conectores, digamos que as nossas torneirinhas do nosso Arduino. Então, a caixa d'água é o nosso microcontrolador, mandou as informações para as torneiras, a gente abre e tem a água do lado de fora, é a mesma coisa. Então, os pinos, eles vão ser o que vai mandar de volta para fora. Então, a programação, a voltagem, é tudo os nossos pinos que vão mandar para fora para a gente poder estar trabalhando no nosso hardware. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, quase o mais importante, eu só não digo que é o mais importante porque sem ele não funciona, mas sem os outros componentes também, de certa forma, não vai funcionar tão bem. Mas quase o mais importante, o nosso Arduino, o nosso microcontrolador, desculpa, ele é o cérebro da coisa. É como se todos os outros componentes fossem o sistema nervoso e ele fosse o cérebro. Então, tudo é mandado para ele processa tudo e de acordo com o que ele já tem armazenado, ele vai tomar as atitudes. Então, a gente manda a programação, ele armazena e aí, de acordo com o que acontecer, por exemplo, a gente manda uma programação dizendo que quando o botão for pressionado, o LED vai acender. Então, ele vai salvar isso e vai armazenar. Quando o botão for pressionado, essa atitude, essa ação vai mandar para dentro do nosso microcontrolador e ele vai lembrar que ele já vai ter salvo nele que o LED tem que acender, então isso vai acontecer. Então, esse cara é o nosso cérebro, ele é que faz tudo criar vida e funcionar do jeito que a gente quer. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o primeiro vídeo da série Eletronicamente Falando. Eu escolhi o Arduino antes de qualquer outra coisa, porque antes de sabermos sobre módulos, sabermos sobre outros componentes e etc, shields, etc, é importante que saibamos o principal, né? O Arduino, como que ele funciona. Então esses foram os componentes principais que eu achei que seriam melhores, de maior importância para serem ditos, para serem explicados. E se você gostou, deixa um like aqui, se inscreve no canal para você estar sempre recebendo os novos vídeos e curta a gente nas nossas redes sociais, que a gente está sempre postando coisas, anunciando alguns cursos, coisas novas que a gente está fazendo, projetos novos que a gente está pensando. Então, espero que vocês tenham gostado. Tchau!